E aí, galera? Vocês já pararam para pensar que a história que aprendemos na escola pode estar incompleta? A gente cresce ouvindo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, né? Mas e se eu te falar que essa história toda tá mais enrolada que fio de pipa em dia de vento? Antes de Cabral gritar terra à vista, rolaram boatos e documentos suspeitos que indicam que outros aventureiros podem ter botado os pés por aqui muito antes. Nomes como Vicente Yanes Pinzon, Diego de Lepe e Duarte Pacheco Pereira ecoam pelos corredores do tempo, sussurrando a possibilidade de uma outra versão da história. Será que esses caras chegaram antes? Será que Cabral foi na verdade o segundo, terceiro, ou quem sabe até o quarto a aportar por aqui? No vídeo de hoje, vamos desvendar esse mistério. Apertem os cintos e preparem o café, porque a viagem vai ser longa. A gente começa a nossa saga com Vicente Yanes Pinzon. Esse espanhol parrudo, capitão de um dos navios da expedição de Cristóvão Colombo, era conhecido por sua coragem e teimosia. Depois da aventura com Colombo, Pinzon partiu com suas próprias naus para explorar o mundão. Em 1499, um ano antes da suposta descoberta de Cabral, Pinzon teria chegado ao litoral do que hoje a gente chama de Ceará. Pelo menos é o que dizem alguns documentos da época, que relatam a expedição de Pinzon e sua chegada a uma terra desconhecida que se encaixa na descrição do Brasil. Mas calma lá, se ele chegou primeiro, por que diabos a gente só ouve falar do Cabral? Bom, a resposta envolve política, acordos internacionais e uma pitada de azar. Naquela época, Portugal e Espanha viviam em um eterno cabo de guerra por terras, poder e, claro, ouro. Para evitar uma guerra épica, os dois países assinaram o famoso Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo descoberto entre eles. Diante da incerteza, e talvez com um pouco de medo de causar um conflito internacional, Pinzon não reivindicou a posse da terra. Ele voltou para casa de mãos vazias, enquanto Cabral, alguns meses depois, fincou a bandeira portuguesa em Porto Seguro e garantiu o título de descobridor do Brasil. E se eu te falar que, além de Pinzon, outro espanhol pode ter chegado ao Brasil antes de Cabral? Apresento a vocês Diego de Lepe, um navegador misterioso que, apesar de ter deixado poucos rastros na história, também é apontado como um possível descobridor do Brasil. As informações sobre a expedição de Lepe são escassas e desencontradas, como peças de um quebra-cabeça que nunca foi montado por completo. Sabemos que ele partiu da Espanha em 1500, poucos meses antes de Cabral, com a missão de explorar as terras além-mar. Alguns historiadores acreditam que Lepe, seguindo a rota de outros navegadores, teria chegado ao litoral nordeste do Brasil, navegando pelas costas do atual Rio Grande do Norte e Pernambuco. No entanto, as provas dessa aventura são praticamente inexistentes. A expedição de Lepe é como um fantasma que assombra os livros de história. Sabemos que ele existiu, que navegou por águas desconhecidas, mas os detalhes de sua jornada permanecem um mistério. Será que ele realmente chegou aqui? Ou será que sua expedição não passou de uma lenda, um conto de marinheiro exagerado com o passar dos anos? A verdade, como muitas vezes acontece na história, se perde nas brumas do tempo. E a saga dos descobridores do Brasil não para por aí. Preparem-se para conhecer Duarte Pacheco Pereira, um português que, segundo alguns historiadores, teria chegado ao Brasil antes mesmo de Cabral. Pereira era um navegador experiente, cartógrafo habilidoso e, acima de tudo, um mestre na arte da espionagem. A serviço da coroa portuguesa, ele participou de expedições secretas pela costa da África, mapeando rotas comerciais e buscando novas terras para expandir o Império Português. Em 1498, 2 anos antes da chegada de Cabral, Pereira teria liderado uma expedição secreta ao Brasil. As evidências dessa expedição secreta estão em um documento escrito pelo próprio Pereira, o Esmeraldo de Situ Orbis. Nele,
Ele descreve com detalhes impressionantes a costa do Brasil, suas características geográficas, fauna e flora, além de mencionar a presença de nativos que ele chamou de tupinambás. A descrição de Pereira é tão precisa que alguns historiadores acreditam que ele só poderia ter obtido essas informações se tivesse realmente estado no Brasil. Mas, como sempre acontece em se tratando de história, nem todos concordam com essa teoria. Alguns estudiosos argumentam que Pereira poderia ter obtido informações sobre o Brasil por meio de outras fontes, como mapas e relatos de outros navegadores. A falta de provas concretas da expedição de Pereira ao Brasil, como mapas ou diários de bordo, alimenta o debate entre os historiadores. Será que ele foi o primeiro europeu a pisar em solo brasileiro, mantendo sua descoberta em segredo, a mando da coroa portuguesa? Ou será que sua viagem ao Brasil não passou de uma especulação, um delírio de historiadores em busca de respostas? Com tantos navegadores chegando ao Brasil antes de Cabral, fica a pergunta: por que diabos a gente só ouve falar dele nos livros de história? A resposta, meus amigos, está naquele pedaço de papel cheio de letras miúdas e termos complicados que a gente viu lá no começo, o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado, assinado pela Espanha e Portugal em 1494, dividia o mundo descoberto entre as duas potências ibéricas. Tudo bem que o mundo não era bem deles para dividir, mas naquela época quem tinha mais canhões e caravelas ditava as regras do jogo. O tratado estabelecia uma linha imaginária a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. As terras a oeste dessa linha pertenceriam à Espanha e as terras a leste a Portugal. Acontece que o Brasil, pelo menos a maior parte dele, ficava do lado português da linha. Então, mesmo que Pinzon, Lepe ou Pereira tivessem chegado ao Brasil antes de Cabral, eles não poderiam ter reivindicado a posse da terra em nome de seus países. Cabral, por outro lado, chegou ao Brasil com a missão explícita de tomar posse da terra em nome de Portugal. Ele desembarcou em Porto Seguro, realizou uma missa, fincou a bandeira portuguesa e oficializou a descoberta do Brasil para o mundo, cumprindo as formalidades exigidas pelo Tratado de Tordesilhas. Ou seja, mesmo que outros navegadores tenham chegado antes, foi Cabral quem garantiu que o Brasil se tornasse colônia portuguesa, moldando o destino da nossa nação para sempre. A história da descoberta do Brasil é um lembrete de que as coisas nem sempre são o que parecem. É uma história de bravura, ambição, política e, acima de tudo, de como a história é escrita pelos vencedores. E aí, galera? Depois dessa viagem alucinante pela história, o que vocês acharam? Será que Cabral merece mesmo o título de descobridor do Brasil? Ou será que Pinzon, Lepe e Pereira foram injustiçados pela história? A verdade é que a história é como um quebra-cabeça gigante, com peças que se encaixam e se desencaixam a cada nova descoberta. Cabe a nós, exploradores do conhecimento, questionar, pesquisar e tentar remontar esse quebra-cabeça da maneira mais completa e imparcial possível. E aí, o que você acha? A história deveria ser reescrita para incluir os outros navegadores que podem ter chegado ao Brasil antes de Cabral? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas aventuras históricas. Valeu, galera!